Olá, boa tarde, Renato, tudo bem? Estamos só aguardando alguns colegas chegar aí, e o doutor Diógenes também. Doutor Diógenes. Tudo bem, Daiane? Tudo bem, Thaís? Olá, boa Doutor tarde. Diógenes, boa Tudo bom, tarde, Sam? tudo Como é que bem? tá? Tudo bem? Graças a Deus. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo bem. Estamos aqui na quarentena, tentando produzir. Bacana. Tá em Floripa? Floripa. Coisa boa. Diógenes, um prazer imenso em revê-lo aí, a gente bater mais um papo. Eu te agradeço pela oportunidade de estar conversando aí contigo e mostrar um pouquinho da sua experiência aí, tá bom? Claro. É, eu queria ver contigo aí, para a gente começar esse bate-papo e você se apresentar, que tem algumas pessoas que não te conhecem aqui, falar um pouquinho quem que é Diógenes. Quem é um médico anestesiologista, ele é um empreendedor, é um inovador, é tudo ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Quem que é Diógenes? Bom, meu nome é Diógenes, eu sou anestesista de formação. Hoje eu sou um empresário da área da saúde, empreendedor, um inovador, né, CEO e fundador da Anestec Innovation Rising, que é uma scale-up, né, uma empresa, já começou como uma startup, mas é uma empresa que trabalha com dados perioperatórios, com inteligência de dados perioperatórios. Então, hoje esse é o trabalho da Anestec. Faz anestesia de vez em quando ainda? Faço sim, tem que fazer. Faço. Eu gosto do front, né? A gente não... Isso é uma coisa que a gente viu, Fabiano, a gente até conversou sobre isso. Todo mundo pensava lá em 2014, por aí, que o médico empreendedor, o médico inovador ia se afastar, né? Que a inovação em saúde ia se afastar da prática médica. E você viu o contrário, você viu que o médico empreendedor, ele empreende, mas ele continua no seu nicho, porque é onde ele vivencia a dor que leva a empreender para melhorar, né? Então, dificilmente você se afasta. Eu ainda faço anestesia. Com certeza. Menos tempo do que fazia antigamente, mas ainda faço anestesia. É interessante você falar isso, porque às vezes as pessoas acham que a gente, por empreender em algum serviço, algum setor, a gente muda um pouquinho o foco, mas não diretamente, mas a gente está no front o tempo todo, né? E eu me considero também da mesma forma que você. A gente faz, a gente empreende, mas ao mesmo tempo também está lá na beira do leito, né? Junto com o cirurgião, está ali no front e fazendo aí a Porque anestesia é no dia a onde, dia. exatamente, porque é onde você vivencia a dor de mercado, onde você vivencia aquele onde você volta a reviver o desconforto que te levou a empreender, né? Entendeu? Então, porque o que te leva a empreender é justamente um desconforto da tua rotina que você imagina resolver de um jeito diferente e isso te leva a empreender. Então, não tem como se afastar disso. Ainda mais a gente da anestesia, dificilmente a gente se afastaria de fazer anestesia. Com certeza, com certeza. Tem uma palavra que eu gosto muito, que é o tal da palavra de insight, né? Que eu considero como se fosse um brainstorm pessoal, né? Uma chuva de, de, de pensamentos ali, de trovoadas que a gente fica o tempo todo pensando para melhorar algumas coisas, né? E eu queria saber de você, quando é que você teve esse insight, né, na sua vida? Quando é que te transformou? Quando é que tudo mudou na sua vida com relação a empreender? Quando você saiu da sua zona de conforto, que você sentiu a dor da necessidade de mudança com relação à anestesiologia, tá? É, Eu vou separar alguns tópicos aqui para a gente conversar, Diógenes. A gente vai meio que movimentar um pouco na inovação, na anestesia, a gente vai falar um pouquinho de Covid, o que que a gente vai, o que está sendo feito aí pela anestesiologia com relação a isso aí. Mas, a priori, eu queria fazer essa introdução contigo aí para a gente entender e talvez até estimular outros colegas que acompanham a gente aí nas redes e para eles pensarem também um pouquinho fora da caixa. Na verdade, essa é uma outra coisa que a inovação, o empreendedorismo e inovação, às vezes provoca uma ideia errada, né? Você não tem uma iluminação única, né? Uma ideia sensacional e aquilo muda a sua vida. Na verdade, você traz uma bagagem, né? Então, eu trazia uma bagagem já desde a faculdade de tecnologia, de uma facilidade desde a década de 80 com informática, com epidemiologia da faculdade, com estatística e bioestatística dentro da faculdade.
né, com MBA em gestão hospitalar, com paixão pela anestesia. Então, essa bagagem toda, é a bagagem que todos nós trazemos dos nossos estudos, dos nossos interesses, dos nossos hobbies, das nossas habilidades, né? Entendeu? Então, tem colega anestesista que empreende em fazer cartoon porque ele tem uma habilidade de ser um excelente cartunista e ele junta anestesia, a técnica anestésica com o cartunismo e gera um conteúdo fantástico para estudar, né? Então, essa confluência toda, você não mata as suas habilidades, você não esquece a sua experiência, você traz tudo isso com uma bagagem e aí você tem uma zona de desconforto, né? Então, eu tinha essa bagagem da tecnologia desde a época da epidemiologia na faculdade, fazia análise de cenários complexos em saúde, com estatística, gostava da bioestatística e tal. E quando eu fiz a gestão, a MBA, quando eu estava na anestesia, já depois de tudo isso, eu entendi que o anestesista é um gestor de informação ali, imputando dado a cada 5 minutos, no momento mais crítico da saúde das pessoas, que é o cirúrgico, e que isso precisava ser construir uma inteligência, né? Isso não podia ser mais desperdiçado, entendeu? Na cabeceira do leito do paciente. E aí eu comecei a gerar ferramentas para eu trabalhar no meu dia a dia, que ajudaram muito. E aí outros colegas começaram a usar, e você vai se envolvendo, querendo melhorar. E aí um pouquinho do empreendedorismo mesmo, acabei criando a Nestec, e hoje é uma empresa que até assusta pelo tamanho da operação que tem. Bacana. E como é que ela está girando hoje? Hoje você tem aí quantos anestesiologistas na sua bagagem com relação não sei, eu acho que você está mais a nível de Brasil hoje, né? Ou você já expandiu para outros países? A gente tem, por exemplo, a gente tem uma Nestec que está em Portugal, mas que é incipiente ainda, é como se fosse voltou uma startup da Estaca Zero. A gente tem usuários na América Latina inteira que usam a ferramenta em português do Brasil. Né? Honduras, por exemplo, tem mais de 50 anestesistas usando a ferramenta, Colômbia, Argentina, Venezuela, né? Usam a ferramenta. A gente não fez ainda o movimento oficial de internacionalização, porque isso demanda um esforço que não é pouco, né? E no Brasil o esforço é gigantesco de estar com a operação em pé, então a gente está muito focado ainda em consolidar o Brasil para depois fazer esse movimento de internacionalização. Então, já estamos começando nessa fase de maturidade, saímos daquela fase que a gente chama de abismo, né? Que tu sai do early adopter para entrar no majority, para entrar num grupo mais robusto de usuários. A gente tem aí mais de 15, em torno de 17% dos profissionais do Brasil usando a ferramenta, entendeu? E mais de 1.000 instituições espalhadas pelo Brasil, de Porto Velho a Pelotas. Então, realmente, o Brasil é um país continental para você dar suporte, onboarding, customer success e outras ferramentas que você tem que ajudar os colegas no país inteiro. É um grande desafio. Mas a gente hoje está, então, mais de 1.000 instituições usando, mais de, em torno de 3.000 colegas, 3.000, 3.500 colegas usando a ferramenta, então 16, 17%. Isso gera um volume de informação gigantesco para se trabalhar, para se curar, para se fazer a curadoria. É bem interessante. Gerando dados o tempo todo, né? Agora, a gente fala que a Nestec tem 2 braços, né? Tem o braço SaaS, que é o Software as a Service, e que agora, nessa pandemia, fica mais enfraquecido, mas tem o braço Analytics, né? Que esse é o ideal, análise de dados, esse é o momento de libertar a inteligência contida no volume de dados que o anestesista imputa no dia a dia, né? Isso tem um impacto gigantesco no mercado. Então, a Nestec tem um braço Analytics que, em plena pandemia, está cada vez mais forte, está devolvendo aos clientes predições de mercado, predições de atenção ao paciente, predições, inclusive, de número de profissionais que adoece e quando que a previsão de um serviço quebrar. Né? Ou seja, ter uma demanda maior do que o profissional atendendo. Então, a análise da informação, a inteligência do dado, que é o grande objetivo da Nestec. Bacana. A gente fala muito de indústria 4.0, de saúde 4.0, e onde é que fica a anestesia 4.0? O que muda com isso aí? O que a gente está... Porque a gente tem um status quo, né? Aquela coisa que vem acontecendo há 30, 40, 50 anos. Eu vou fazer 2 análises rápidas, 2 cenários assim para criar imaginação nos colegas para eles entenderem isso, tá? A primeira é uma linha temporal mesmo. A gente tem uma demonstração da anestesia no século XIX, que a gente pode chamar de 1.0, e onde os pacientes iam a óbito
por broncoaspiração, por profundidade anestésica, parada respiratória, etc. Na década de 30, a gente teve uma epidemia de poliomielite, muito parecida com essa que a gente está vivendo hoje, e foram criados respiradores, pulmões de aço, né? Respiradores artificiais para os pacientes com efeitos da polio, muito parecido com o que nós temos hoje, a questão dos respiradores. E aí o anestesista trouxe isso para dentro dessa sala cirúrgica, e a gente pode chamar de momento de 2.0. Depois nós tivemos o advento do microchip, né? O chip é da década de 60, mas o microchip entrou realmente na sala cirúrgica com os cardioscópios, oximetria e tal, na década de 80. E aí nós temos o equipamento, então o monitor multiparâmetro, o oxímetro, o capnógrafo e até o Vigileu hoje em dia, o monitor mais profundo, de pressão venosa profunda. Então, os equipamentos, então, como a 3.0, e a partir de agora nós estamos falando de uma gestão de análise de dados, né? Nós estamos falando de closed loop na anestesia, apoio cognitivo em tempo real, análise de desfecho, predição de desfecho, ou seja, em cima de uma realidade de um mundo digital. Então nós estamos no 4.0. Né? Então, essa é a linha, é a evolução temporal da anestesia 1.0, 2.0, 3.0 e a 4.0. Então, mas também tem uma análise de mercado em cima disso, não só uma análise assistencial. Tá? E essa é uma visão diferente para dar para os colegas, que a gente chama para os investidores, de análise top-down. Não gosto muito de análises top-down, porque eu acho elas muito generalistas, mas serve para ilustrar essa realidade. Você tem um mercado de saúde, vamos pensar em mercado, tá? Não estamos falando só da assistência, nem estamos desfazendo da assistência, vamos falar de mercado. Nós temos um mercado de saúde que é um mercado trilionário, tá? É um mercado absurdamente rico, onde estão entrando players nesse mercado que não são o que nós conhecemos no nosso dia a dia, Dräger, GF, Philips, etc. Tá entrando a Amazon, Apple, o Walmart, entendeu? Samsung, tá? Nesse mercado, tá? E esse mercado, ele é, no segundo nível, hospitalocêntrico, ou seja, o hospital ainda é hub de serviços e tecnologia para os pacientes, né? O hospital concentra a assistência. Se isso é certo ou se é errado, se deveria mudar ou não, é outra conversa. Mas hoje é o hospitalocêntrico. Dentro do hospital, o melhor centro de rendimento, responsável por 70% da renovação de leitos, responsável por 40% do consumo de insumos, é o centro cirúrgico. O centro cirúrgico, que eu chamo na inovação, é o McDonald's do hospital. O cliente entra, consome e sai. É onde roda, é a casa de máquinas do hospital. A média de cirurgia por paciente internado no Brasil é 1,56. 60% dos pacientes internados no hospital no Brasil são cirúrgicos. Então, o centro cirúrgico é a casa de máquinas. E lá dentro tem um médico de resultado imediato, 100% do tempo no point of care, que é o anestesista, imputando dado a cada 5 minutos, que faz, por exemplo, Fabiano, a cadeia inteira da medicação. Ele prescreve, ele aspira, ele administra, ele analisa desfecho e ele documenta. Tudo ele. Nenhum outro médico faz isso. E anota a correlação de fármaco, procedimento, equipamento, ventilação, gasto. A cada 5 minutos ele monta um formulário. Entendeu? Então, essa o prontuário mais completo, né? É o mais completo do hospital, é o prontuário anestésico, não existe outro. E aí que eu faço uma provocação positiva, entendo para os colegas que eu gosto de fazer essa provocação. Se o teu registro anestésico, com todas essas características, não está servindo para mais nada, a não ser para o faturamento, não serve para você analisar desfecho, prever conduta, analisar evento adverso e tal. Só serve para ir para o faturamento, para faturar, você não está fazendo um documento clínico. Você está tirando pedido para a indústria farmacêutica. Entendeu? Essa é uma brincadeira que eu faço com os colegas. Porque o teu prontuário é o mais completo para você depois juntar toda essa informação e extrair dali uma inteligência, tanto para analisar o que está acontecendo, como para prever o que vai acontecer. Né? Então, isso eu chamo de anestesia 4.0, onde os teus dados têm um valor, o teu trabalho, o teu protagonismo tem um valor a partir dos teus dados, que até agora nós, anestesistas, e aí nós somos anestesistas, eu posso dizer eu também, nós relaxamos em extrair essa qualidade. Exatamente isso. Como é que a gente pode estar fazendo para a gente se mostrar para esses gestores, né? Porque a gente, na verdade, o grande problema somos nós mesmos, que a gente fica meio que escondido dentro do centro cirúrgico e não se mostra a nossa capacidade de divulgar esses dados para o gestor.
que eu acredito que seja tão importante quanto qualquer outro dado, ou mais, porque ali a gente vai estar mostrando totalmente a realidade do centro cirúrgico e mostrando para o gestor o quanto aquilo ali pode render e o quanto a gente pode economizar e custear aquilo ali. Na verdade, você consegue fazer toda uma orquestra com os dados e com os recursos que vão para o centro cirúrgico, né? É óbvio, assim, ó, como eu estava falando aqui entre colegas, eu vou fazer algumas provocações, mas são saudáveis, tá? Não me entendam mal. Quem assina o cheque é o gestor, certo? Quem assina o cheque é o gestor, tá? Ele que vai melhorar as suas condições de equipamentos, ele que vai fazer a gestão do recurso financeiro da instituição. E o centro cirúrgico tem essa importância que a gente já conversou que tem. A gente entrar no hospital, tocar o centro cirúrgico a sala inteira, depois sair, chegar às 6h30, depois sair às 11h, e não se relacionar, nem saber quem é o gestor, não nos dá valor, entendeu? Não inspira qualidade, tá? Então, o que nós temos que fazer para o gestor é mostrar justamente aquilo que a gente sabe que o gestor quer ver, que é performance, entendeu? Que é entrega de valor. E alguns colegas acham que o gestor só quer cortar custo. Não, não é cortar custo. Você tem que mostrar a performance para ele entender onde é que está indo o recurso, né? E eu dou um exemplo que chama bobagem, chega a ser uma bobagem, que os colegas vão poder confirmar isso. Quem faz o antibiótico profilático cirúrgico em todas as cirurgias é você, anestesista. E você não gera um relatório para mostrar para a CCIH, para mostrar para a infectologia, para mostrar para o gestor, para mostrar para a revisão de prontuário, para mostrar para o próprio cirurgião que os antibióticos estão feitos a classe certa, na hora certa, no repique certo, no paciente certo, etc, etc, etc. Você faz e simplesmente aquilo vira uma gentileza anestésica, uma fineza anestésica de fazer o antibiótico profilático cirúrgico, que é um passo crucial na jornada cirúrgica do paciente. Vai tudo por água abaixo. O investimento da prótese, o tempo da família, a prótese, o tempo do cirurgião, o tempo do hospital, vai tudo por água abaixo se isso for mal feito e má gestão. Entendeu? Então, a hora que você faz isso, que você não só anota lá no seu prontuário, mas você gera um relatório para entregar depois de um período, e pode ser um Excel, não precisa ser a ferramenta da Nestec, não, pode ser qualquer coisa, entendeu? Mas você entrega isso, você começa a compartilhar uma inteligência que você está produzindo dentro de um centro de rendimento importante com quem está fazendo a gestão da instituição, entendeu? E isso agrega valor, isso agrega qualidade, isso mostra, e tem uma experiência que todos vão poder fazer aqui, todos os colegas que estão nos assistindo vão poder fazer. Vá até a sala do gestor, até o corredor da administração do hospital e encontre, porque vai ter um mural cheio de gráfico. Gráfico de internação na UTI, gráfico de infecção hospitalar, gráfico de alta precoce, gráfico... vai estar cheio. E veja se tem um gráfico do anestesia lá. Não tem. Quer dizer que você é um médico 100% no point of care, no melhor centro de rendimento do hospital, do momento mais crítico da saúde das pessoas, imputando dado a cada 5 minutos, e não tem um gráfico seu, do seu trabalho, no mural do gestor. Então você e eu, nós somos invisíveis. E não tem como agregar valor ao que não aparece, ao que é invisível. É impossível. E aí uma provocação também saudável. Ficamos nós querendo reconhecimento do cirurgião. Experimente ter o reconhecimento do gestor, que você vai ver que o do cirurgião vem a reboque. Entendeu? Eu vivi isso na prática. Tá? Então, é muito fácil de fazer. Entendo, repito, né? Para ilustrar, eu estou provocando mesmo, mas eu quero que os colegas entendam que são insights, né? Como você falou, que a gente tem que iluminar. Teve até um colega que perguntou aqui, ele até fez uma provocação, porque assim, alguns hospitais exigem dos anestesistas que eles equipem, que eles levem materiais para poder fazer transporte de paciente, para fazer algumas anestesias, por questão de custo mesmo, né? Mas você falou tudo, se você se deixa mostrar, se você se faz único, digamos assim, se você aparece para o gestor, você mostra para ele que você tem ferramentas, que você leva dados, que são capazes de melhorar a gestão dele, eu acredito que o hospital ele vai fazer tudo por você também. Eu acho que é uma recíproca. Na verdade, é isso. Exatamente. Assim, ó, na verdade, o que a gente está falando, eu fiz a brincadeira do cirurgião aqui só para
para realmente provocar em cima de uma coisa do nosso dia a dia, do nosso métier, né? Mas é justamente isso. Você, na verdade, está impactando segurança, você está impactando desfechos, entendeu? Só que eu acho que o erro qual é? Se a gente já faz isso, já anota, já faz bem feito. É que a gente terceiriza esse papel, né? A gente diz, então, que a enfermeira que faça lá o controle do turnover de sala, a CCH que vai pesquisar lá como é que está o antibiótico profilático. A gente terceiriza, a gente deixa que terceiros façam isso. Bom, quando tem uma outra pessoa ou um outro setor que é o responsável para avaliar a tua performance, tenha certeza que não é a mesma coisa como se você tomasse a frente e você avaliasse e mostrasse, né? Então, isso é muito simples de entender. O que a gente acha que o anestesista ele tem que fazer é isso. Ele tem que trazer esse cuidado com a informação. Qual é o foco disso para não pensar que a gente está desviando a atenção? É segurança do paciente, é gestão hospitalar e a proteção legal, tá? O foco principal é esse. Nós estamos falando de um efeito já que é o reconhecimento do gestor. Mas o principal é isso, a gente tratar da segurança do paciente, do apoio à gestão de recursos e da proteção legal de todos os envolvidos, incluindo o paciente, a instituição, anestesista, todo mundo. Então, a hora que você faz isso, que você toma essa frente, você vai mostrar e você vai salientar aquilo que você acredita que seja importante para o seu serviço. Ou seja, protagonismo, sai do ostracismo, né? Nós, anestesistas, eu brinco com o meu time da Anestec, para eles entenderem o que é anestesia, que o anestesista é o CEO da medicina, né? Tem os colegas que ficam loucos comigo, me enchem meu WhatsApp depois de mensagem falando isso. Mas o que acontece? Nós resolvemos as nossas tretas, nós pedimos e damos ajuda entre nós anestesistas e temos aquela coisa, I do my own stunts, né? Eu resolvo as minhas tretas, eu faço as minhas peripécias. Isso nos deixou num ostracismo, né? Isso nos fez, por exemplo, uma desconexão do contexto digital do hospital, porque o hospital inteiro é digital. A menina da recepção, ela pergunta para o paciente se ele é alérgico a alguma coisa e põe no computador. A menina que faz a limpeza do quarto, libera o quarto no tablet, libera o quarto no smartphone hoje. O quarto está liberado, já vai lá para a recepção que o quarto está liberado. E a gente imputa dado num papel que ninguém vai ler, nem nós vamos ler. Se nós tomássemos uma caixa de antialérgico e fôssemos para o SAMI uma vez por semana para revisar nossos prontuários, entender os padrões, o que está acontecendo e gerar condutas, aí beleza. Aí não, beleza, tranquilo. Mas nós não fizemos isso. Nós atiramos aquilo no prontuário e próximo, entendeu? Essa que é a realidade. E aí nós ficamos num ostracismo, desconectados da alma digital, exclusão digital, num mundo digital. Voltamos para nossas casas, contando os passos no Fitbit, contando a frequência cardíaca no nosso relógio, olhando o nosso Netflix no celular, mas quando vamos para dentro do hospital, no momento mais crítico da saúde das pessoas, fazer o nosso bom trabalho, nós preenchemos um papel. Eu costumo brincar que a anestesia é a última fronteira do romantismo na medicina. Porque você escolhe um carro pelo Uber, um amor pelo Tinder, mas para fazer o prontuário anestésico você escreve uma carta ainda, entendeu? E a última fronteira do romantismo é a anestesia. E é isso que a gente tem que trabalhar, e é fácil de trabalhar. Tem vários colegas aí com cases sensacionais. Tem um colega até dizendo aqui exatamente isso, porque quando a gente escreve tudo no prontuário eletrônico, deixa o papel de lado, fica muito mais fácil para o convênio não glosar a sua conta, né? Que isso aí é um problema sério que acontece no dia a dia nosso, né? A gente trabalha, chega no final do mês, aquilo que você acha que você tem por direito, está lá cortado 20% a 30%. Aí você vai entender o que está acontecendo. Não, a maior parte das vezes é problema na conta da anestesia, porque não entenderam, foi glosado, a conta volta, isso gera um delay no recebimento. Então, tudo isso aí é uma coisa complicada. E não só para você, para a instituição como um todo. Então, a instituição vai vir atrás de você, o gestor vai vir atrás de você e vai querer te cobrar. Fala, pô, por que você não fez as coisas certas? Por que você não fez direito? E aí o prontuário eletrônico é uma ferramenta muito bacana que pode te ajudar. E uma coisa assim, não sejamos ingênuos, entendeu? Nós temos que deixar de ser ingênuos. Glosar, a glosa geral, ela é modelo de negócio das operadoras. Também. As operadoras têm metas de glosa. Uma meta de glosa de 20% é 20% de recurso financeiro que fica preso, rendendo. Isso tem um cálculo para isso, faz parte do business. É Sim. meta,
faz parte, os softwares que fazem análises e auditoria, se você seta no software, eu já fui auditor de plano de saúde, você seta no software qual é a meta de glosa. E o registro anestésico é a pepita de ouro, porque se eu tenho uma meta de glosa de 20% da demanda que eu tenho certeza que se eu for no registro anestésico de papel e caneta, ali eu já vou ganhar boa parte. Tá? Nós temos um case falando nisso em Porto Alegre, uns colegas lá, que tinham um índice de glosa em torno de quase 20%. Passaram para a parte digital, entregaram um PDF bem escrito, caiu a zero a glosa, no outro mês voltou para perto de 10%. Mas o que aconteceu? Está faltando o CNPJ do hospital. Nunca tinham posto. Aí botamos o CNPJ do hospital no documento que vai impresso. Aí caiu a zero, no outro mês também uma glosa aí de novo, uns 5%. Agora o que está glosando? Porque falta o carimbo, tem que ter a assinatura e o carimbo. Nunca tinham pedido o carimbo. Ou seja, se você começa a melhorar o teu registro anestésico, você começa a ver como o teu registro anestésico em papel, na mão da operadora, é uma fonte. Daqui eu vou atingir parte da minha meta de glosa, porque glosa, senhores, é modelo de negócio da fonte pagadora. Tá? Mas se a gente fizer a nossa parte, a gente consegue melhorar isso aí, com certeza. E mostrar, como colegas em São Paulo mostraram, que se fizer bem feito, se analisar desfechos, se analisar os dados e melhorar o desempenho, mostra para o operador e para o hospital outro valor, mais rotatividade de leito, menos paciente complicando, uma maior rotatividade com mais novos pacientes ocupando os mesmos leitos. E isso melhora o faturamento tanto para o hospital quanto melhora o desempenho para a operadora, que tem períodos de internação mais curtos. Entendeu? Então, mas que nós temos que fazer isso. Né? Eu acho que uma coisa que o anestesista faz muito, e aí é sentar e dizer assim, eu quero melhorar, mas vem a melhoria que eu executo. Não, a gente tem que tomar essa frente. Me fala uma coisa, no seu contexto do seu hospital, provavelmente você usa, todos os anestesistas devem usar o AXREG, né, o da Anestec. Como que é essa relação sua com os convênios aí de Florianópolis? Eles têm uma boa empatia? Como é que funciona isso aí? Eles têm a questão de glosa? Nós nunca tivemos problemas, entendeu? Nós temos algumas coisas, alguns problemas de glosa, sim, que são senha de autorização errada, entendeu? Paciente fora da carência, ou seja, sempre vai ter algumas coisas da rotina do faturamento, né? Que vem pendências, a gente recebe e-mail de pendência, tem lista de pendências, pacientes pendentes e tal. Acontece sim, porque os dados, apesar de estarem imputados e serem resgatáveis, eles estão errados, eles não estão de acordo, chegou lá no operador e voltou. Só que corrigir isso é muito mais rápido, muito mais fácil, é na hora, entendeu? Diferente de você ter um papel que vai para o faturamento, aí volta para o anestesista, mas esse anestesista só vai voltar para o hospital na próxima quarta-feira, daqui a uma semana. Então fica 7 dias parado lá o papel, entendeu? Ou pior, a menina do faturamento, ela mesma vai lá e corrige, alterando o dado e dando um passivo jurídico gigantesco, né? Então isso não tem. A gente consegue, sim, possui erros, é chamada a atenção em relação aos erros que tem. Como eu te falei, o número da senha de autorização do convênio está errado, eu não consigo faturar essa conta ou alguma coisa assim. A gente corrige rapidamente na plataforma, em qualquer lugar que você esteja, e rapidamente volta para o convênio esse documento. Bacana. Vamos voltar aqui a algumas coisas, Jorge. A gente se conhece há algum tempo aí, você participou do evento que a gente realizou aí o ano passado. Sensacional, era um dos maiores e melhores eventos de inovação, muito bem cuidado da parte visual, organização. Olha, eu já participei de algum e o Hint Experience não deixou a desejar em nada, foi sensacional. Parabéns pelo evento. Obrigado. E assim, o que a gente tem visto, e a gente tem essa pegada de inovação, e a gente até é tido como meio doido, né, meio louco aí no nosso meio. Alguns até acham bacana, mas a maioria olha como um pouco meio de conservadorismo ainda, né? O mesmo status quo. Sei bem o que você está falando. E aí a gente fala de inovação, fala de tecnologia, e muitas vezes as pessoas falam assim, poxa, mas qual que é o robô diferente que você vai trazer? O que é inovação? E às vezes inovação não é simplesmente você ter uma ideia nova. Inovação é você pegar várias ideias que já existem e juntar
e fazer isso aí acontecer. Um exemplo típico é o Uber, né? O Uber, você tem lá o táxi, você tinha o GPS e tinha as pessoas. O que você fez? Você só juntou tudo e foi inovador. Então você pegou um cara que estava dirigindo um carro, pegou um GPS, juntou tudo no aplicativo e fez as pessoas usarem esse aplicativo. Qual que é a inovação? Juntar tudo. Então já existiam as coisas. Então, falar de inovação é muito bacana para a gente, né? Porque não é simplesmente falar de robô. Lógico que o robô está aí, vai ajudar, eles vão agregar valor no nosso serviço? Sim, isso aí tem uma pergunta que eu vou te falar, porque o robô vai substituir o anestesista? O robô vai entubar o paciente? O robô vai injetar medicação no paciente? Não acredito que seja. Né? Eu acho que a gente vai ter aqueles comandos que a gente vai organizar para que a máquina faça. Igual hoje tem as bombas de injeção, né, de infusão contínua. E então, assim, falar de inovação é muito bacana. E eu queria que você passeasse um pouco com relação a isso aí, para as pessoas entenderem um pouco do que a gente está falando, porque às vezes a gente fica batendo na mesma tecla, bate, e mesmo assim as pessoas não entendem. Isso eu vivenciei muito ano passado, né, quando eu fui organizar o evento, o Hintman Experience, e fui fazer a prospecção. E quando eu fazia a prospecção, colocava no Instagram, colocava nas redes sociais, mandava e-mail, os caras falavam assim, tá, mas o que é isso que você está fazendo? E para minha surpresa, quem foi entendeu qual que era o propósito e achou muito bacana, da mesma forma que você está falando aí. Poxa, foi tudo do evento? Foi. Eu mesmo me surpreendi. E tiveram pessoas que não foram e sentiram aquela falta. Poxa, devia ter ido, né? Mas assim, enfim, é assim que acontece, né? A gente não pode bater. Mas a gente precisa prospectar o tempo todo, né? É aquela água mole em pedra dura. O tempo todo a gente ali falando alguma coisinha e criando esse contexto, esse ecossistema de inovação que não se limita só à anestesia. Eu acho que a saúde como um todo ela está vindo com força. E a saúde e o agronegócio foram os últimos a serem impactados com a inovação. Então, e agora, mais um motivo, exatamente pelo Covid-19, né, que foi um tema que eu falei, que nós falamos lá no evento, que foi de telemedicina, e muito se bateu, a própria classe médica bateu muito em cima da telemedicina. Não faço telemedicina, não quero fazer telemedicina, eu quero acompanhar meu paciente, eu quero examinar meu paciente. Não é isso que a gente estava falando. A telemedicina veio como... A telemedicina a gente fala como forma ampla, né? Mas o que mais se bateu foi a teleconsulta, porque a telemedicina já se fala há muitos anos, né? Muito antiga. No telelaudo, teleexames, vários outros aí. Mas a teleconsulta que foi o problema. E aí, de repente, a teleconsulta, ela por uma portaria do dia 20 de março, editada no dia 23 de março, ela fica regulamentada por caráter excepcional, né? Extraordinário, e o CFM libera para ser utilizado por causa de uma pandemia. Então, são fatores que vão acontecendo e que o que me deixa feliz é que várias das temáticas que a gente falou ano passado, Diógenes, elas estão hoje sendo muito bem faladas, né? Então, a telemedicina falada, muita gente falando de inteligência artificial, exatamente para essa temática do Covid, para a gente poder fazer um diagnóstico rápido. Fala um pouquinho para a gente o que você acha de tudo isso aí. O que a gente pode estar fazendo para doutrinar esses colegas médicos. Eu não estou falando só do anestesista, mas a classe médica como um todo. Eu vivi muito isso essa semana, inclusive, né? Por causa desse envolvimento nosso com o respirador na impressora 3D, e acho que a gente vai falar disso mais tarde, mas uma coisa que tem que falar agora já é o seguinte: primeiro que inovação não precisa ser produto, inovação pode ser processo, tá? Esse exemplo que você deu do Uber, o que mudou foi o processo de você chamar, a maneira de você chamar um transporte e pagar por ele, né? Então, a inovação aí está no processo, não está no produto. O smartphone já existia, o motorista já existia, o carro já existia, o carro de aluguel já existia, tudo já existia. Mas o processo com que a coisa se colocou, que melhorou e evoluiu exponencialmente. Então, inovação não precisa ser produto, inovação pode ser sim processo, tá? E isso muito na nossa área também pode acontecer. E em relação a você ter que o tempo inteiro prospectar e falar, esse eu acho que é o papel do inovador, essa é a dor da inovação, tá? O tempo inteiro a gente vai ter que falar
E tudo que é novo gera um certo distanciamento. Tudo que é novo nas pessoas sai do posto dos comuns, sai do cotidiano, e tudo aquilo que sai disso gera no nosso cérebro uma certa resistência, um instinto de defesa e um distanciamento. E a telemedicina passou por isso também, né? Acontece que a telemedicina se mostra valorosa principalmente para aquele principal player do mercado, que é o paciente. Né? Então, a gente tem que ter na cabeça o seguinte: a mãe do filho de 6 anos que vai fazer uma midrectomia, ela não quer ficar 1h30 no trânsito em São Paulo para levar o filho no pré-anestésico, para ter 20 minutos de conversa com o médico, mostrar os exames e voltar para casa em mais 2 horas de trânsito, que vai ser por volta das 18 horas da tarde. Entendeu? Não tem mais. As pessoas, o que tem de mais valioso entre as pessoas é o tempo. E em relação ao CFM, o papel da inovação, o papel do órgão regulamentador nunca é inovar. Nunca o órgão regulamentador, seja ele CFM, CRM, a própria SBA, ela nunca vai conseguir ser inovadora. O papel da inovação é trazer a regulamentação a reboque. O papel da inovação é apresentar uma nova maneira de fazer as coisas, um novo ponto de vista, e aí a regulamentação corre para olhar e parametrizar para que não hajam desvios de conduta ou desvios de profissionais usando aquilo, entendeu? Então vai ser assim, sempre vai ser assim. A gente não tem que se espantar com isso. O inovador se ressente um pouco, porque não tem reconhecimento, não tem investimento, as coisas não andam na velocidade que ele gostaria. Mas outra coisa que acontece também em relação à tecnologia é que não tem como segurar. Nenhum de nós aqui pediu um smartphone que se pudesse fazer uma live entre 2 anestesistas e outros assistindo. Nenhum de nós colocou isso como sendo uma meta ou como sendo alguma coisa desejável, numa cartinha para o Papai Noel há 7, 8 anos atrás. Entendeu? A tecnologia ela não pede licença, ela invade e a inovação vai atrás invadindo também. E aí a regulamentação vem na terceira onda. A internet do Dr. Diógenes deu uma caidinha. Dr. Diógenes, está me ouvindo? Vamos ver se ele consegue entrar aí. Vamos ver se ele entra novamente aqui, tá, pessoal? Só um momentinho. Deu uma travadinha. Acho que a internet lá em Floripa não deve ser muito boa. Só um momentinho, pessoal. A internet do Diógenes não ficou legal. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Vamos lá. Aguardando. Acho que vai entrar novamente. Aí. Opa, caí aqui. Então, estava dizendo para vocês. Então, acho que essa é a nossa. Essa como é que as coisas acontecem. Bom, um pouquinho da robotização na medicina. O robô vai invadir a anestesia? Claro que vai. É óbvio que vai. É óbvio que vai. Já está invadindo. Já está invadindo. Só que nós temos que parar de pensar no robô como um humanoide, né? Como um homem de lata que vai chegar pisando duro no centro cirúrgico, laringoscopar e entubar. Não vai acontecer isso. O robô vai ser, na verdade, um conjunto de parâmetros que vai nos ajudar a tomar decisões, que vai nos ajudar a ter condutas, entendeu? Que vai nos ajudar a analisar. Eu vou dar um exemplo. Ano passado, eu dei uma aula no COPA, no Congresso Paulista de Anestesiologia, e fui assistir algumas aulas do pessoal estrangeiros que vieram da aula. E quase todos falaram numa coisa chamada alça fechada, closed loop. Né? O que é o closed loop? O closed loop é o monitor multiparâmetro olhando, medindo a temperatura do teu paciente, mandando o dado da temperatura direto para o teu registro digital, e o teu registro digital
comandando o aquecedor que vai aquecer o paciente. Alça fechada, closed loop da normotermia. A normotermia do paciente, quem está mantendo a normotermia, você está observando. Mas quem está mantendo a normotermia, aumentando a temperatura do bear hugger, do aquecedor, ou diminuindo, e ao mesmo tempo documentando e medindo, é um robô. É um circuito digital, é um software fazendo isso, é um conjunto de integrações com IoT ou IoMT, Internet of Medical Things, né? Internet das coisas médicas, não é só a internet das coisas, é a internet das coisas médias, que está comunicando o monitor multiparâmetro com o prontuário eletrônico com o aquecedor, entendeu? Está tudo numa alça. Esse é o robô que nós vamos ter. O robô que nós vamos ter é você entrar para anestesiar uma adrenalectomia, né? Uma retirada da adrenal, e o robô já analisar que você é a centésima adrenalectomia que você está fazendo com aquele cirurgião, que ele demora 40 minutos para manipular a glândula, que falta 15 minutos para isso começar, que você tem que instalar o Niprid e lembrar que o Niprid é fotossensível, tem que encapar o equipo, entendeu? Vai te dar um passo na frente, né? Vai te mostrar que o maior evento adverso desse tipo de cirurgia que você induziu com esse tipo de droga e manteve com esse tipo de gás é náusea e vômito pós-operatório em 7% dos casos. E para baixar isso, o que você já fez nos outros, você vai conseguir baixar para 2,5% se você repetir a terapia que você fez em outros 400 casos que você fez no passado. Te ensinar na predição. Esse é o robô, é um conjunto de análises de dados que vai te dar, igual o Waze te dá um caminho, e você escolhe se você quer seguir ou não. Você é o máximo da cirurgia, da anestesia. Você é o tomador de decisão. Não vou fazer Nalzedron, não quero fazer um dacetrona hoje, estou de mau humor. Pronto, você vai arcar com a responsabilidade, não é o robô. Porque isso é uma coisa que também os colegas que ficam brigando às vezes não percebem. A responsabilidade técnica não é nem do hardware nem do software. É sua. É do anestesista. Entendeu? Então continua a sua carga de responsabilidade. E aí, para terminar a tua colocação, vai substituir o médico? É óbvio que não. É óbvio que não. Um motivo é esse, a responsabilidade técnica. Mas outro motivo é o que fala muito a nossa colega Aline Shibana, que são as tuas capacidades e habilidades humanas. Empatia, segurança, liderança, resolução de conflitos. Entendeu? Isso o robô não vai conseguir fazer. Isso só você sabe fazer, porque isso é uma habilidade humana, não é uma habilidade técnica. Então eu sempre termino minhas palestras com isso, e no RINT eu fiz isso também. Num mundo, num futuro próximo, onde a inteligência artificial e a robotização vão ser commodities, ou seja, todo hospital vai ter, como todo hospital tem uma tomo, uma ressonância hoje, nos anos 2000 nem todo tinha, mas hoje todo tem, tá? Todo hospital vai ter. As minhas habilidades técnicas já não são mais tão importantes. Eu posso ser um anestesista mediano, que todo esse aparato tecnológico vai me levar para ter uma performance melhor, um desempenho melhor. Entendeu? Então, as minhas habilidades técnicas não vão ser mais o meu currículo técnico mais importante, mas as minhas habilidades humanas, a capacidade que eu tenho de me relacionar com as pessoas, de ter empatia com o paciente, de ter segurança, de cuidar da segurança do procedimento, que a habilidade humana não é técnica, e isso vai ter muito valor. E é aí que o anestesista é insubstituível. Então, não vai ser substituído. Agora, uma pergunta que faz para terminar, Fabiano, tem um cara, um colega nosso aqui em Florianópolis, o Valmir Gerber, que ele é diretor da Vertical de Saúde da Inovação aqui, que ele fala o seguinte, você não tem que se perguntar se o robô vai roubar o seu emprego. Você tem que se perguntar hoje que emprego que você está roubando do robô. Porque você está fazendo hoje coisas robotizadas no dia a dia que era para o robô fazer. Então a preocupação não é que o robô vai roubar o meu emprego, mas é que emprego que eu roubo do robô hoje, que era para ele estar fazendo e não eu estar fazendo. Entendeu? Que a gente robotizou a medicina nos últimos 30 anos e agora está preocupado que o robô vai vir fazer a parte dele. Deixa que faça, entrega para ele o que é para ele fazer. E essa é uma premissa da Nestec. O que a máquina faz melhor que o humano é desumano. Deixa que a máquina faça. Se a máquina coleta dado a cada 5 minutos melhor que você, isso é para a máquina fazer, não é para você fazer. Entendeu? Então isso que percebe. E aí que tem aquela pergunta que todos fazem. Como é que é o hospital do futuro? O hospital do futuro é o teu hospital, com ou sem você.
mas é o teu hospital. É isso. Simples assim. Bacana. Você está num projeto novo agora, Diógenes, que é de um respirador portátil, repetindo um modelo antigo que a gente chamava de Cebolinha, né? Isso. Breathe for Life. Breathe for Você Life. pode falar um pouquinho para a gente aí como que é esse projeto, exatamente para ajudar nessa pandemia do Covid-19, né? Porque a gente, aqui em Goiás, a gente está até um pouco tranquilo. Eu não sei como que está aí no Sul, mas aqui em Goiânia, principalmente, a gente adotou medidas de isolamento social mais precocemente. Então, os hospitais estão mais tranquilos. Eu acredito que ainda vai piorar, né? E quando piorar, provavelmente a gente não terá respiradores suficientes. Eu cito muito um exemplo, porque eu sou de Uberlândia, eu moro em Goiânia há 20 anos, mas sou de Uberlândia. Uberlândia hoje tem 700 mil habitantes. Se você pensar em 0,1% dessa população, são 700 pessoas. E Uberlândia hoje tem 200 respiradores. Ou seja, isso aí eu coloquei uma cidade, mas isso se transmite para o país inteiro e para o mundo inteiro. Então, nós não temos respiradores suficientes para poder fazer essa escolha do paciente. Então, é exatamente o que acontece na Itália hoje, né? Você escolhe quem vai morrer, quem vai viver, quem vai para o respirador, quem não vai. E você vem aí com a turma para poder tentar ajudar isso aí. Fala um pouquinho desse MVP que você está fazendo aí, como que está essa validação, como que você... Bom, eu fui muito criticado também por fazer essa escolha de ressuscitar o Cebolinha, alguns colegas, e aí que vem uma colega me falou no Instagram, você está mentindo que você está fazendo uma inovação, porque isso aí é o Cebolinha do Tacaoca. Querida, é só entrar no site lá e olhar, tem até a foto do Tacaoca lá. Ninguém está dizendo que a inovação é essa. A inovação é nós fazer isso na impressora 3D para poder fazer 3 mil no dia. Aí que está a inovação, no processo. Entendeu? Você poder chegar numa indústria que tem aí, numa Ambev, e a Ambev tem impressoras 3D, a impressora da Ambev imprimir 500 numa manhã, entendeu? Isso que é inovação, tá? Mas por que surgiu e por que a opção desse Tacaoca? Nós estávamos num grupo de startups investidas pelo Albert Einstein, a Nestec é uma startup investida pelo Albert Einstein, e começaram a aparecer os ventiladores, apertadores de bambu, feito impressora 3D, né? Faz a parte de apertar bambu, impressora 3D. Eu não desfaço de nenhuma iniciativa, eu acho que toda iniciativa é bem-vinda e todo mundo aprende com as iniciativas. Mas eu não entendi, num apertador de bambu, uma eficiência clínica. Eu não consegui visualizar. Tá? E eu teria duas opções. Ou ficava sentado criticando a internet, que não ia funcionar, ou tentava achar uma solução. E lembrei do ventilador do M600, do Tacaoquinha ou do Cebolinha. Sei que tem limitações, e já vamos falar das limitações, mas é um ventilador que tem algumas coisas que seduzem a inovação. Por exemplo, ele é portátil. Ele é mini, ele é realmente portátil. Ele não precisa da energia elétrica. Ele ventila sob pressão positiva, ventilação invasiva, paciente entubado. Tá? Então, essas coisas começaram... E pode essas peças, por ser portátil, de repente poderia ser desmontado e replicado para ser impresso em impressora 3D. Né? Então, isso aí deu um peso. Ó, aqui nós temos uma solução. E ele não foi desenhado na época, na década de 50, e também não foi redesenhado agora para suprir a necessidade do ventilador microprocessado de UTI que ventila paciente em SARA pronado. A gente sabe disso. O que a gente está fazendo é um ventilador de entrada ou ventilador de transporte. É um ventilador para os primeiros momentos da necessidade da ventilação. Você mesmo falou desses números aí. Estão fazendo um hospital no Morumbi com 1.000 leitos. Imagina se 0,1% desses pacientes, 1% desses pacientes começar a precisar do ventilador, não vai ter lá dentro. Vai ter que botar em alguma coisa para transportar para um hospital mais robusto. E essa alguma coisa pode ser um bambu para apertar durante 30 quilômetros, ou pode ser um Cebolinha impresso em 3D, ligado numa linha de oxigênio, sem necessidade de parte elétrica, de nada, e rodar até lá. Então a gente sabe que o Cebolinha, mesmo a releitura do Cebolinha, a releitura do Tacaoquinha, o que a gente chama de Breathe for Life, não vai suprir a necessidade de ventiladores, mas vai ajudar numa margem inicial até para desafogar os ventiladores mais robustos para pacientes mais graves, evitando 3 coisas que eu acho que são piores do que se envolver em replicar o Cebolinha em impressora 3D. Primeira, achar que um apertador de bambu vai ter eficiência clínica. Não vai.
Vai ventilar um paciente entubado com SARA? Não vai. Segunda, achar que botar 3, 4, 8, 9 pacientes no mesmo ventilador é super legal. Não vai. Não é. Você imagina, quem é anestesista sabe que não tem como, é impossível. Você botar os mesmos parâmetros ventilatórios para 4 pessoas diferentes. 2 pronada, 2 em cúbito ventral, 2 em cúbito dorsal. Não tem como, é impossível. Tá? E a pior das coisas que a gente viu lá dos relatos dos colegas na Itália, você escolher qual paciente você bota no ventilador e qual você não bota. Tá? Porque tem uma coisa que ninguém está falando aí, Fabiano. Eu não vi ninguém falar, mas que o próprio Dr. Takashima, da SBA, fala isso, publicou sobre isso, que é a questão da segunda vítima. Um anestesista que perde um paciente de causas evitáveis, ele perde a capacidade de produção de 70%. Ele fica 70% inutilizado pela questão psicológica, porque perdeu um paciente de causas evitáveis. Um anestesista que tem que escolher qual paciente bota no ventilador e qual vai morrer, vai ter um efeito mais tarde, pós-pandemia, de burnout, que a gente nem está prevendo, ninguém está discutindo sobre isso. Estão só discutindo que o Tacoquinha não é o suficiente. Nós sabemos que não é o suficiente, mas ficar parado, sentado, criticando na internet é pior do que isso. Está lá no site do projeto. As pessoas não entram no site, não olham a foto do Takaoka lá. Lá tem quando usar, quando não usar, para que serve, para que não serve, e despejam críticas no meu WhatsApp, na minha rede social. Nós sabemos de tudo isso, nós mapeamos tudo isso, mas é um projeto que salvou vidas durante 40 anos. Verdade. Durante 40 anos, o Tacoquinha salvou muitas vidas. Já sabe que funciona, é portátil, não precisa de energia elétrica, pode ser usado na ambulância do SAMU. A ambulância do SAMU tem um respirador, vai ter 5, vai ter um ali, mais 4 na gaveta. Entendeu? Para botar no shopping center, se precisar. Simples, barato, fácil fazer. No PS, na UPA, na África, na Colômbia, na Venezuela, no interior da Argentina, globalmente, um produto feito para anestesia brasileira, na década de 50, tendo uma releitura por inovação. Tem tanta coisa aqui na minha cabeça, tem tanto insight que pesa a favor, muito mais do que pesa contra. Ah, mas não ventila paciente com SARA, não ventila paciente pronado, é O2 a 100%. A gente sabe de tudo isso. Nós reestudamos tudo isso. E tem coisas que já vão ser de melhorias. PIP é fácil de botar na Tacoquinha, já tem um time nosso trabalhando para botar PIP. Misturar ar comprimido com oxigênio em 80-20, isso é barbada, já tem um time que já tem o conector pronto. Ah, mas é sistema aberto ainda? Beleza, melhoramos a saída para botar um filtro EPA na saída, bota outro na entrada e filtra melhor o ar do que muito apertador de ambu, entendeu? Então, 2 coisas são importantes. Quando você tem um grande problema, você não tem que sair para resolver o problema inteiro. Tem um colega meu de residência que falou: ô, Diógenes, a Tacoquinha não vai resolver o problema. Eu sei que não vai resolver. Quem tem que resolver o problema é a Dräger, é a Philips, não é nós. A GE, nós temos que fazer, a Magnamed, nós temos que fazer alguma coisa para entrada, para resolver parte. Então você pega um grande problema, quebra em pequenos problemas e resolve um a um. Isso o inovador faz muito, você sabe disso quando você fez seu evento. Você pegou seu grande problema, para resolver isso, palestrante, patrocínio, e foi resolvido um a um. Nós resolvemos um pequeno problema. Outra coisa que a gente sabe também na inovação é o seguinte: você não tem que achar que porque você não tem uma solução mágica, você não tem solução nenhuma. Todo produto, inclusive os da Nestec que estão no mercado hoje, é uma evolução, a coisa vai evoluindo, entendeu? Então, a partir do momento que a gente entendeu o funcionamento do Tacoquinha e viu que dava para fazer na impressão 3D, já criou melhorias para a fase inspiratória, para a fase expiratória, para a PIP. Já tem gente que quer botar uma tela de visor para contar ali qual frequência respiratória que vai ter a mistura do O2. Ou seja, a coisa vai evoluindo, né? Tem um colega falando do Beard. O Beard também é uma excelente opção. Tem Beards que estão sendo vendidos a R$13 mil no Mercado Livre. E a gente botou o Beard também na pauta. Mas para você construir uma coisa numa impressora 3D, você construir um Cebolinha ou construir um Beard, vamos começar pelo o que a gente chama na inovação, que é o que chama mínimo produto viável. Você falou bem, MVP. O que é mais fácil, mais barato de botar para funcionar e já colher resultado nesse momento. Putz, tem o Cebolinha para botar. Vamos depois dele
evoluir para o resto. Inclusive, para quem não sabe, o carrinho de anestesia Takaoka 2604, que tem aquele respirador com folha do lado e tal, se você tirar a tampa de metal, é um Cebolinha dentro. É o mesmo Cebolinha dentro. É o mesmo Cebolinha dentro. Aquele que tem os botãozinhos para você girar a frequência, tudo isso ali, se você arrancar aquela tampa de metal, você olha, tem um Cebolinha dentro com as traqueias. Entendeu? Então a gente entendeu. Funciona. Isso vai ajudar. Vamos lá. Até a Nádia perguntou, a colega aqui, como é que vai fazer essa impressão 3D. E eu falo para você o seguinte, no seu site, né, o Jorge, da Nestec, tem lá um modelozinho, um filmezinho de como está sendo montado a forma de 3D. É briefforlifeproject.com. Lá tem uns videozinhos bacanas dos caras já imprimindo e montando os aparelhinhos. Esses aparelhinhos ainda estão na fase de teste agora para ver se aguenta pressão, se aguenta ciclagem e tudo, né? Porque realmente é uma inovação você ter um respirador vindo de uma impressora 3D, né? E você pode imprimir com vários produtos, PETG, SLA, nylon. Então, a gente está discutindo ainda qual o melhor produto e fazendo isso muito rápido. Nós não temos 6 semanas, 8 semanas para resolver. É tudo de uma semana para outra, né? Para começar a botar em testes de laboratório agora, no final dessa semana. Mas tem uns videozinhos lá. Brief for Life, né? Project.com. Vai lá, tem uns videozinhos bem bacanas que vai dar para ver. Bacana. Jorge, o Instagram daqui 2 minutos vai derrubar a gente, então ele derruba mesmo. Não sei se você já tinha feito live, mas já. Eles derrubam e não tem vez. É o pessoal que está assistindo, assistindo que manda mensagem para o Instagram, derruba os caras que eu tenho na frente para fazer. Não aguento mais ouvir esses caras. Mas, enfim, eu queria te agradecer a oportunidade de você estar aqui, conversando com a gente, mostrando um pouquinho da sua trajetória, do que você já fez, o que está fazendo e o que pode fazer a mais exatamente com esse projeto Before Life. Aí, te dar aí mais 2 minutinhos para você eu queria falar o que precisa falar e... Eu queria agradecer é sempre que a gente se reúne para conversar, é muito bacana, né, Fabiano? A gente já faz isso há um tempo. Agradecer o espaço para o projeto, que é um projeto Brief for Life. Eu preciso aproveitar esses 2 minutos. Open source, Creative Commons, ou seja, vai ser distribuído gratuitamente, não tem fim lucrativo. Entre no site e leia o manifesto do projeto lá, que está bem claro que não tem fim lucrativo, é open source e vai distribuir o projeto final para todo mundo que quiser baixar e estudar com manual de instrução, memorial descritivo e manual de montagem. Tá? Não estamos arrecadando doações particulares, privadas, para financiamento. Não precisa disso. Tem as empresas que estão apoiando lá embaixo, inclusive a SAESC e a SBA. Tá? Então, só para deixar isso claro. Em relação à inovação, é o seguinte, todo anestesista é um inovador. Todo aquele dedo de luva que você coloca para amarrar alguma coisa, aquela guia que você usa, aquele sistema que você monta, aquela traqueia que você faz, tudo isso é uma inovação. Toda dor que você sente dentro do dia a dia, no seu centro cirúrgico, é chance, é oportunidade para inovação. Anestesistas são inovadores. Inove, busque, desenhe, monte, remonte, teste, erre, converse com os colegas, faça gráficos, mostre dados. A gente tem um futuro brilhante para a anestesia do futuro. Enquanto muita gente fala que a anestesia não tem futuro, a anestesia é brilhante o futuro da anestesia, porque a gente está no papel e caneta, no ostracismo. O pouquinho que a gente fizer fora disso já vai ter um brilho sensacional. Excelente. Obrigado aí todo mundo, obrigado pela audiência. Eu acho que valeu demais. Te chamo aí depois para a gente conversar um pouco mais, tá, Jorge? Um abraço. Beleza, um abraço, gente. Tchau, tchau. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até mais.